Maceió. O problema da filha. Estamos hoje com a doutora Ana Luísa Hofflen de Lima, professora da Unifesp, para discutir doenças infecciosas da superfície ocular. Ana, é um prazer tê-la aqui. Eu agradeço você aceitar o convite de participar do Direto ao Ponto. E eu queria começar para você com uma pergunta muito simples, das mais simples. Eu tenho um paciente que chega com uma conjuntivite bilateral no meu consultório. Quando eu devo considerar o uso de antibiótico e outros tratamentos para esse paciente? Tudo depende, né, Wallace? Porque a chance de ser uma conjuntivite viral bilateral é maior do que a de ser conjuntivite bacteriana. Nós temos muito mais conjuntivite viral do que bacteriana. E aí, para viral, a gente não vai usar antibiótico, a não ser numa situação de membranas, retirando membranas. Mas se a conjuntivite for claramente bacteriana, nós ainda podemos optar por não dar antibiótico e só com a limpeza local conseguir resolver o problema. A questão é aguentarmos esperar os seus 5, 7 dias com secreção purulenta num caso de conjuntivite bacteriana. Então, nós preferimos dar o antibiótico porque aí em 1, 2 dias nós teremos o quadro resolvido se for bacteriana. E qual que é a porcentagem de conjuntivites que são mais aproximadamente bacterianas e virais? Olha, a conjuntivite bacteriana é mais ou menos 15 a 20% das conjuntivites infecciosas que a gente vê. Tá. Bom, agora eu estou tratando. Eu devo ou não devo, ou em quais situações eu devo usar corticoide ou anti-inflamatório não hormonal? Anti-inflamatório não hormonal, eu acho que não tem local para ser aplicado em conjuntivite nem viral nem bacteriana. Na questão corticoide, existe sim indicação em algumas situações. Na conjuntivite viral, com a presença de membranas, na retirada de membranas, colocar o corticoide diminui um pouco a fibrose da conjuntiva tarsal. Então, isso pode ser muito confortável para o paciente e melhor para o prognóstico cicatricial da situação. Na conjuntivite bacteriana, dependendo do quadro inflamatório, resolvido o problema infeccioso, se existe muita inflamação, colocar o corticoide é adequado. E por que não o anti-inflamatório não hormonal, Ana? O anti-inflamatório não hormonal, na verdade, ele vai modificar a resposta do hospedeiro. Então, a gente prefere não colocar o anti-inflamatório não hormonal, porque toda a maneira de se defender, tanto do vírus quanto da bactéria, vai estar menos inibida se nós não colocarmos o anti-inflamatório não hormonal. Mudando um pouco de assunto, vamos para um quadro um pouco mais grave. Agora chega um paciente com uma queixa unilateral e eu o examino na lâmpada de Fender e eu vejo que ele tem uma úlcera de córnea, uma ceratite infecciosa. Mais especificamente, queria excluir a ceratite herpética dessa conversa, ou seja, eu tenho uma ceratite de suspeita bacteriana. O que eu devo fazer? Até que ponto eu posso conduzir esse paciente no meu consultório? As ceratites bacterianas correspondem a mais ou menos 80% das ceratites infecciosas que nós podemos fazer cultura. Claro que herpética entra numa porcentagem grande de casos. Então, bacteriana, o que pode ser de bactéria causando ceratite? Então, nós já pensamos nas bactérias gram-positivas e pensamos em casos menos frequentes, mais ligados à lente de contato, nas pseudomonas. Então, o que nós temos para iniciar o tratamento é iniciar com antibiótico. E a gente tem poucos antibióticos na concentração adequada para tratar a úlcera de córnea. Na verdade, a gente só tem as fluorquinolonas. E as fluorquinolonas de 4ª geração seriam as quinolonas mais adequadas para se iniciar o tratamento. É claro que, se for possível, dentro de um padrão adequado de cuidado para a ceratite, o ideal seria colher material para no 2º ou 3º dia a gente ter uma avaliação melhor da sensibilidade aos antibióticos. Mas na impossibilidade da colheita de material, as fluorquinolonas de 4ª geração são capazes de tratar uma úlcera infecciosa? São capazes. E nós temos 2 quinolonas de 4ª geração, uma que é o gatifloxacino e o moxifloxacino. Um deles é comercializado com conservante,
e o outro sem conservante. Então, o efeito tóxico, se for um uso frequente, como a gente preconiza para tratamento de úlceras de córnea, é ideal que a gente use menos conservante. Agora, tem a turma que defende o uso da quinolona com conservante. Por quê? Porque o próprio conservante já seria um tratamento para ceratite infecciosa. Já que você falou que você preconiza o uso mais frequente, qual seria a primeira abordagem? Chegou o paciente virgem de tratamento, uma úlcera bacteriana no meu consultório. Qual é a sua? Uma fluoroquinolona e com que posologia? Moxifloxacino ou gatifloxacino de hora em hora. De hora em hora? De hora em hora no primeiro dia. Tá. Então, eu vou deixar o paciente colocando, porque eu preciso de uma dose adequada dentro do tecido. A penetração das quinolonas é boa, tanto na córnea quanto intraocular. Melhor do moxifloxacino do que do gatifloxacino. Então, no primeiro dia, eu deixaria pelo menos umas 8, 10 horas de hora em hora. Depois dessa fase de 8, 10 horas, eu já passaria para 2 em 2. Se eu conseguir ter um dia inteiro de tratamento, na primeira noite eu já posso pingar só 2 vezes para não tornar a vida do paciente muito complicada. No dia seguinte eu já começaria de 2 em 2 horas, ficaria de 2 em 2 horas, 2 ou 3 dias, e aí já começaria a espaçar caso o quadro tenha evoluído de forma adequada. E qual é a hora que você chega à conclusão que a monoterapia, o uso da fluoroquinolona não vai ser suficiente? Quando você muda, e quando você muda para quê? Então, bom, primeiro, se eu tenho chance de colher material, eu vou mudar de acordo com a evolução mais o resultado do teste de sensibilidade. Porque às vezes a evolução é boa e o teste de sensibilidade é ruim, então, para aquele antibiótico. Então, a gente vai adequar a avaliação clínica com o resultado laboratorial. Agora, para mudar, seria com 2 dias sem evolução favorável que eu digo é melhorar o quadro de infiltrado na córnea, se tiver hipópio, diminuir o hipópio, começar a epitelizar a área ulcerada. Então, nesta situação, eu já avaliando o contexto inteiro, decido se vai ou não, se está ou não evoluindo bem. Se não estiver evoluindo bem, aí eu vou para fortificado, mas só que isso já coincide com o resultado de laboratório, se eu tiver. Então, eu posso não fazer uma combinação de fortificado. E isso a gente defende porque nós estamos num contexto onde, no hospital escola que nós atuamos, nós não temos o colírio fortificado para dar para o paciente. Então, nós não temos como fazer o colírio. E se o paciente for comprar o colírio, ele vai gastar mais ou menos 200 e poucos reais. Se ele for comprar uma quinolona, ele vai gastar 30. Então, existe a questão custo. Agora, por outro lado, existem serviços universitários, gratuitos, que dão o colírio fortificado e tem como manipular lá dentro. Então, aí é uma outra realidade. E o médico na clínica particular também não tem como preparar de forma adequada. Ele pode até fazer um bem bolado, pegar o antibiótico, misturar com uma outra lágrima artificial, mas não é o adequado. Ana, eu queria agradecer, foi um prazer tê-la aqui. Eu tenho certeza que isso elucidou muitas dúvidas dos nossos ouvintes. Muito obrigado. Prazer é meu, Wallace.